Oi, bom dia, tudo bem com você? O caso do senhor Lacerdino gerou uma nova repercussão sobre a conduta médica na rede pública e particular na mesma situação. Mas em meio aos questionamentos que serão investigados, uma boa notícia. O idoso conseguiu uma vaga no Hospital Regional Antônio Dias e foi transferido. Daqui a pouco a gente mostra os detalhes para você e ainda hoje a gente mostra que depoentes da CPI da Copasa afirmam que houve proposta para que Patos de Minas fizesse contratação de órgão municipal para realizar o serviço de saneamento. Patos de Minas vai desmobilizar leitos destinados a pacientes com Covid-19. Primeira turma de odontologia do Unipam cola grau. Último ato de Milton Teixeira como reitor. Deputados mineiros aprovam em segundo turno projeto de lei que impede que o governo de Minas contrate iniciativa privada para fazer gestão nas áreas da saúde, educação e segurança. Essas e mais informações eu te conto a partir de agora, no 30 Minutos que está no ar. A gente começa a edição de hoje te mostrando que mais 2 pessoas prestaram depoimentos à CPI da Copasa em Patos de Minas. Um dos depoentes afirmou que, à época, ficou proposto que o município fizesse a contratação de um órgão municipal para realizar o serviço de saneamento, ou seja, havia outra opção. Foram ouvidos pela comissão Milton Romero de Rocha Souza, que foi secretário de governo em 2008, e o servidor de carreira Marcelo Ferreira Rodrigues. Dentre os pontos destacados pela presidente da CPI está a necessidade de se ter mais transparência quanto aos serviços prestados pela Copasa no município. Pelo conhecimento técnico muito grande que ele tem, pelo conhecimento da cidade assim como um todo, e ele foi assim claro nas suas colocações, né? E uma observação que ele fez, que eu já estava percebendo isso, como eu afirmei aqui, é o seguinte: a falta, ou seja, a inexistência de prestação de contas da Copasa para o município. Eu acho que a gente tem que conhecer realmente, os dados que a gente não teve acesso a ele e trabalhar tecnicamente, né? A gente fala só em cima da nossa percepção e da insatisfação. Por quê? Porque já existe constituído na sociedade, que é extremamente oneroso, né? O custo do esgoto, o custo da água, né? Mas a gente não tem uma planilha para saber o que ela gasta para a manutenção do sistema, dos investimentos, né? O depoente destacou ainda que, por vezes, foi proposto que o município fizesse a contratação de um órgão municipal para realizar o serviço de saneamento. Sempre existiu, mesmo na época, quando foi feita a terceirização, houve, discussões sobre a criação de um órgão municipal, de uma autarquia que viesse a fazer, o serviço de saneamento municipal. Só porque na época isso não era viável pela falta, talvez as mesmas coisas que a gente tem hoje, a falta, o município hoje não detém, expertise, com relação a isso, não tem corpo técnico, não tem equipamento, para que se seja uma decisão do município, vir a assumir, no futuro, tanto o tratamento da água como do esgotamento sanitário, seria necessário preparar essa estrutura no município. Quase um mês de oitivas, mas o trabalho nessa primeira etapa ainda não foi finalizado. A comissão ainda tem um cronograma a ser cumprido e novos depoentes para serem convocados. Tão logo se finalize essa etapa, o trabalho de campo será realizado. Devemos esperar, aguardar, para a gente fechar esse ciclo, de depoimentos. Agora, o outro ciclo é da investigação, análise de água, de esgoto, de quantidade que é tratado, do que não é tratado e assim por diante, Ainda hoje aqui no 30 Minutos, você vai ver que Minas Gerais chega a quase 1.900.000 contaminados por Covid-19. E Unipam realiza a primeira colação de grau de odontologia. A solenidade foi marcada por festa e despedida. 11h35, a gente volta já.
Vamos ver agora os números da pandemia em Minas Gerais. Conforme o boletim epidemiológico desta quinta-feira, foram confirmadas mais 163 mortes. Agora o estado tem 48.513 vidas ceifadas por uma doença que já existe vacina. Ainda segundo os números informados pelo estado, foram confirmados 7.883 novos casos nas últimas 24 horas. Um total de 1.888.402 mineiros testaram positivo, com 1.775.000 pessoas já recuperadas. São ainda 64.171 casos ativos aqui em Minas Gerais. Na noite dessa quarta-feira, o Centro Universitário de Patos de Minas realizou solenidade de colação de grau da primeira turma de odontologia. Além da emoção, o momento foi marcado por despedida. Esta foi a última solenidade de Milton Teixeira enquanto reitor da instituição de ensino. Uma decisão que vinha sendo cogitada há muito tempo era a implantação do curso de odontologia no Unipan. Decisão tomada e que deu certo. Na noite desta quarta-feira foi a colação de grau dos 30 novos profissionais da odontologia, formados pelo Centro Universitário de Patos de Minas. A Unipan não mediu esforços para que todos esses alunos tivessem o que de mais primoroso a odontologia pudesse ofertar. A própria estrutura do Centro Clínico Odontológico, nós temos lá um prédio de 12 mil metros quadrados, onde diversas atividades clínicas e pré-clínicas são desenvolvidas, além de contarmos, além dos alunos poderem usufruir de um campus muito completo no que diz respeito à formação de ciclo básico desses alunos. Sempre visionário, Milton não mediu esforços para que os formandos tivessem uma formação e aprendizado de qualidade. Nosso centro odontológico é uma referência não em Minas, é no país. A gente está muito feliz de estar entregando a não só a comunidade de Patos, mas de toda a região. Nós temos alunos de vários lugares que fazem conosco aqui o curso de odontologia. Franciele e Júnior são dois agora dentistas, que saíram da colação com muitos motivos para comemorar. A gente está muito ansioso, tanto por ser a primeira faculdade, o primeiro momento que a gente vive isso, também por ser a primeira turma. A gente está com muita expectativa em cima da gente e a gente também está muito animado. Agora, depois de muita luta, muita dedicação, muita garra, começar os atendimentos, servindo sempre bem ao próximo e conquistando cada dia mais conhecimento. Mas as celebrações dessa noite foram também diferentes. Uma celebração pela conquista dos alunos e outra pelo dever cumprido ao longo dos últimos 30 anos no Unipan. Na solenidade, Milton se despediu do cargo de reitor, que ocupou por 8 anos. Feliz porque a comunidade acreditou muito em mim, não só a comunidade acadêmica, professores, alunos, funcionários, os conselhos de curadores, nosso conselho universitário, mas também a vocês da imprensa, a comunidade em geral, que sempre acreditou nos projetos, sempre que eu batia na porta, estava com a gente para participar de qualquer que seja o evento, de nos acolher nos momentos mais difíceis, nos momentos mais felizes também. Então, eu estou saindo com a alma leve, com a sensação de dever cumprido. Um trabalho que cativou ao longo dos anos a admiração de alunos, colegas e profissionais. A gente só tem a agradecer tanto o nosso curso quanto todos os outros que tiveram o prazer de ter você como reitor. Você com certeza levou o Unipan muito longe. Nós temos muito a agradecê-lo, pela parceria, pela gestão, pelo companheiro que sempre foi de docentes e dos discentes também. Falar do professor Milton é falar de empreendimento, é falar de pessoa de garra, de pessoa que acredita na força do trabalho, na sensibilidade humana e, sobretudo, de amor à educação. O Milton acreditou que o Unipan representa hoje uma referência de Patos de Minas para o mundo. Portanto, o professor Milton merece todos os nossos elogios e, principalmente, o nosso agradecimento por tudo que ele representou.
Parabéns aos formandos e muito sucesso ao Milton nessa nova etapa. Daqui a pouco aqui no 30 Minutos, jornalismo da NTV entrou em ação e o idoso que estava à espera de vaga na UPA finalmente foi transferido. E a Comissão de Saúde da Câmara vai investigar sobre conduta de médico que presta serviço tanto na rede pública quanto na particular. São 11h42, a gente volta já. Agora eu tenho uma dica para você, porque a Clínica e Laboratório Mais Exames está neste mês de julho com check-up com 15 exames laboratoriais por apenas R$ 150. Exame toxicológico, R$ 150, com resultado em 7 dias úteis, liberado diretamente no sistema do Detran. Teste da Covid-19, antígeno nasal, a R$ 150, com resultado em 2 horas. A Clínica Laboratório Mais Exames está localizada na Praça Santana e ela realiza coleta domiciliar. Ligue agora e agende já o seu exame. O telefone é o 3814-1616 e o WhatsApp é o 99862-1616. Vou reforçar para você, viu? A clínica ela está localizada na Praça Santana 153, em frente ao Mercado Municipal. Mais exames, mais pela vida. Na Clínica e Laboratório Mais Exames, você tem médicos de todas as especialidades e todos os exames em um só lugar. Laboratório, exames cardiológicos, exames de imagem como tomografia, ultrassonografia, endoscopia, raio-x e mamografia. Atendendo a convênios e particular com valores que cabem no seu bolso e, claro, facilidade no pagamento. Procure já Mais Exames e agende sua consulta ou exame. Mais exames, mais pela vida. O jornalismo da NTV tem acompanhado o caso do senhor Lacerdino. O idoso é um entre tantos que aguarda numa fila enorme para realizar um procedimento cirúrgico pelo sistema público em Patos de Minas. Mas vendo o idoso piorar a cada dia internado na UPA, a família não poupou esforços para lutar por uma transferência para o hospital regional. E, enfim, essa transferência aconteceu nesta quarta-feira. A família agradece à imprensa pelo desfecho. Lacerdino Gonçalves Pereira, 74 anos, precisa fazer uma cirurgia para conter uma infecção na prótese colocada na perna. Internado na UPA à espera de uma vaga em hospital pelo SUS, a família não escondia o desespero a cada pedido de transferência negado. Ele tem urgência de ser operado e tem que tirar a prótese e que ele está com um nível muito alto de infecção, de bactéria, e se isso pode levar ele à morte a qualquer momento. A gente está pedindo, está implorando, pelo amor de Deus, alguém que faça alguma coisa pelo nosso pai, porque senão ele vai morrer. Depois de 8 dias de muita angústia, os pedidos de socorro do Lacerdino e da família foram ouvidos. Olha, através da mídia mesmo, né? A gente vem pedindo a transferência dele, vai de um lado e vai do outro. E acaba que muita gente sensibilizou com a nossa história e cada um teve um pouco de participação. A transferência para um hospital de alta complexidade, como o Regional Antônio Dias, é só o primeiro passo. Ainda não se sabe quando ele será operado. Agora ele vai ficar aqui, né, para fazer os exames necessários para ver qual providência ser tomada. Mas para a família, um passo importante e sentimentos de alívio e esperança. A gente sente uma paz no coração e agradecer a todo mundo que ajudou, que esteve empenhado no caso, porque o meu pai hoje, ele já não dá conta mais de andar. Ele entrou na UPA andando, conseguindo ir no banheiro e hoje ele já não consegue mais andar. Então, assim, o caso deles é grave mesmo, é de urgência e graças a Deus ele está aqui no regional para ser feito o que é necessário. O
O caso do senhor Lacerdino gerou uma nova repercussão. Familiares questionam o laudo médico emitido pelo profissional que os atendeu. É que na rede privada o caso foi tratado como de urgência, mas quando chegou na pública, demorou. A Comissão de Saúde vai investigar se foi um caso isolado ou se de fato aconteceu ou se tem sido uma praxe em Patos de Minas. Os familiares afirmam que o médico que atendeu ao idoso na rede particular de saúde emitiu um laudo informando que o caso dele era de urgência. Entretanto, na rede pública, o mesmo médico teria dito aos familiares que não haveria problema de ele ficar na fila de espera, pois o caso do senhor Lacerdino era de cirurgia eletiva. Tentamos em contato com ele, porque ele é médico também do regional, e dependendo dele, se ele tivesse boa vontade, ele já teria pedido aceitado, porque a UPA está mandando solicitação de internação, transferência para o regional diariamente, e ele é um dos médicos lá do regional, e ele se recusa a aceitar a internação do seu Lacerdino no regional, alegando que ele não pode furar fila. Também afirmam que a conduta seria para propor o valor exorbitante da cirurgia na rede particular. Para a família se virar nos 30, vender casa, vender porco, galinha, para pagar a cirurgia de forma particular. Isso é nojento. A família também afirma que entrou com a ação no Ministério Público solicitando que a transferência fosse feita, mas que o pedido foi negado, pois o paciente deveria aguardar na fila do SUS. No caso dos valores elevados, a orientação ao familiar é que procure um advogado para garantir seus direitos. Porque assim, cada hospital e cada profissional ele vai realizar um orçamento e apresentar para a família. Então a família, o interessado, vai avaliar se aquele orçamento ele vai concordar com ele ou se ele vai procurar outros orçamentos para comparar e efetivamente contratar o serviço que esteja em condições de pagar, né? Não havendo condições, aí a gente pode sim estar entrando na via judicial. É óbvio que isso não é só a questão do médico, qualquer profissional que exorbite e cria um excesso ali específico, ele não está agindo de maneira correta, né? E aí os interessados podem procurar o apoio de um advogado. A Comissão de Saúde de Patos de Minas também foi comunicada da situação do senhor Lacerdino e já vinha acompanhando o caso do idoso. Em relação aos orçamentos feitos pelos médicos em rede particular, a comissão não tem autonomia para definir quanto se pode cobrar. O serviço particular, isso aí a gente precisa fazer essa acariação para entender melhor como é que aconteceu. Partiu da família uma pergunta se o médico, porventura, faria esse procedimento na rede particular ou não. Se este fato surgiu apenas de uma indicação do médico, fala, olha, se vocês procurarem o hospital, haja visto que isso não pode ser feito, né? Enquanto profissional de saúde pública, não deveria ter sido colocado. Mas eu preciso, de fato, levantar essa questão mais juntamente para entender o que de fato ocorreu. A partir do conhecimento do caso, a comissão vai investigar o ocorrido e tomar as providências cabíveis, tanto com relação ao valor do orçamento, quanto dos laudos médicos. Então nós faremos sim essa acariação e no mais breve possível traremos essas informações para o conhecimento de todos. E daqui a pouco aqui no 30 Minutos, Patos de Minas vai desmobilizar leitos destinados a pacientes com a Covid-19. E deputados mineiros aprovam em segundo turno projeto de lei que impede que o governo de Minas contrate iniciativa privada para fazer gestão nas áreas de saúde, educação e segurança. 11 horas e 53 minutos, a gente volta já. A Secretaria Municipal de Saúde de Patos de Minas irá desmobilizar pelo menos 10 leitos Covid nos próximos dias. A medida ocorre diante a diminuição nas internações no hospital de campanha. O repórter Odair Cardoso tem os detalhes. Com o avanço da vacinação, a imunização contra a Covid-19, muitos municípios de Minas Gerais já estão se organizando para a chamada desmobilização de leitos que hoje atendem pacientes com Covid-19. É que a ocupação desses leitos reduziu e, com isso, as secretarias de saúde começam a se organizar
para então repassar essas vagas de internações para outras doenças, para pacientes com outras comorbidades, com outros problemas de saúde. Em Patos de Minas não é diferente. Conversei agora há pouco com a secretária municipal de saúde, Ana Carolina Caixeta, que me disse que a sua secretaria já está aí se organizando, traçando a estratégia para desmobilizar pelo menos 10 leitos que funcionam hoje lá no Hospital de Campanha e que então serão aí repassados para a Santa Casa de Misericórdia, que a partir de agosto já começa a atuar no Centro Clínico de Patos de Minas. Quanto mais a vacinação avança, né, e menos casos graves a gente vai tendo, hoje nossa ocupação já está mantendo há muito tempo com 50%, 60% de pacientes, desses aí só uns 30 são de Patos, então atualmente Patos tem 30 leitos aí no Hospital de Campanha de UTI para Covid e agora no início do mês a gente desmobiliza 10, então vai para 20 leitos de UTI para Covid e 10 leitos de UTI adulto com a entrada da Santa Casa. Então nós temos que pensar aí dos dois lados, né, diminuindo o Covid, mas a gente tem que dar assistência aí às outras doenças que também precisam de leite de UTI. Santa Casa, a partir do dia 1º de agosto, já assume o Hospital de Campanha, então aí já tem essa desmobilização de leitos com a entrada dela de 10 leitos de Covid, que estão ficando vagos, né, pela nossa ocupação há mais de um mês, e entra com os leitos clínicos para ajudar a dar vazão, tanto aos pacientes que vão para a UPA, alguns pacientes que vão para o Hospital Regional, para a gente ir reorganizando nossa estrutura de saúde. Portanto, nós ouvimos aí a secretária municipal de saúde afirmando que há uma movimentação já de sua pasta para desmobilizar pelo menos 10 leitos que hoje atendem Covid, para então serem repassados aí no atendimento de outras doenças aqui em Patos de Minas. Odair Cardoso para o jornalismo da NTV. O projeto de lei que impede a celebração de contratos com a iniciativa privada para a gestão de serviços nas áreas da educação, saúde e segurança foi aprovado pelos deputados de Minas Gerais em segundo turno na reunião desta quarta-feira. Isso significa, por exemplo, que o governo de Romeu Zema não poderá transferir a gestão do Hospital Regional Antônio Dias para uma organização social, a chamada OS. O projeto de lei 1088 altera outro texto que trata sobre descentralização da execução de serviços para as entidades do terceiro setor. O autor do texto, o deputado professor Cleiton, defende que serviços nas áreas da educação, saúde e segurança podem até ter a colaboração da iniciativa privada, mas a administração é de responsabilidade do governo do estado. O parlamentar reforça ainda que as experiências de gestão por organização social adotadas em outros estados são desastrosas. Nós precisamos rever, nós precisamos repensar todo o modelo educacional e não será a gestão privada no público que vai modificar isso. Eu quero lembrar os nobres deputados e deputadas dessa casa dos escândalos de corrupção no Rio de Janeiro envolvendo organizações sociais na área da saúde, dos contratos de gestão que foram celebrados entre o governo estadual e algumas organizações sociais, inclusive uma dessas OSs, vinculada indiretamente a um ex-secretário de Estado, que também foi alvo de uma CPI aqui nessa casa, a CPI do Fura-Filas. A mesma ideia de transferir a saúde e educação para organizações sociais em nosso estado também é uma marca desastrosa que foi feita no Rio de Janeiro e querem implantar aqui. Deputados da ala do governo tentaram argumentar que o projeto de lei impede que o serviço público implemente iniciativas de sucesso do setor privado. Eu encaminho contra esse projeto com o objetivo de que a gente possa finalmente em Minas Gerais começar a trilhar a cultura do sucesso escolar, se baseando naqueles que são os melhores em termos de técnicas de ensino, para que a gente tenha os melhores resultados de aprendizagem para as nossas crianças em Minas. Eu não poderia me furtar de subir aqui nessa tribuna a fim de fazer defesa do livre mercado, da iniciativa privada, das pessoas que movem nosso país. Aqui se trata de um projeto onde que limita a participação da iniciativa privada junto a serviços hoje tidos como públicos. Quanto mais a gente levar para o privado, melhor nosso controle. Hoje, se você é mal atendido em qualquer serviço público que você use,
a única possibilidade que você tem é sentar e chorar. Já na iniciativa privada, se você é mal atendido por ela, você simplesmente não volta mais lá, porque tem uma concorrente para você poder utilizar. Para a deputada Beatriz Cerqueira, é preciso que o Estado se organize, valorize e invista no setor público, ao invés de delegar para que a iniciativa privada busque uma solução. Por que a gente não fortalece a educação pública, a escola pública, as nossas professoras, antes de dizer que o trabalho delas não tem qualidade? E por isso a gente tem que delegar para a iniciativa privada. O deputado Eli Tarquínio também reforçou sobre a responsabilidade do Estado com setores essenciais para a população. E se der soberania para a iniciativa privada, cuidar de uma coisa tão nobre como é a vida dos pobres, principalmente, daqueles mais necessitados, fica difícil de a gente conviver com essa miséria na saúde pública. Saúde, educação e segurança pública é coisa que o povo merece ser exercido pelo poder público, que exerce a soberania do voto que o povo lhe confiou. É traição o que está acontecendo com essas OS. E se deixar, o governador vai privatizar tudo que for possível. Mas começar pela saúde, ele vai deixar muita gente morrer, e a responsabilidade é do governo de Minas Gerais. O projeto será encaminhado para a sanção do governador assim que a redação final estiver pronta. Assim a gente encerra o 30 Minutos de hoje. Muito obrigado pela sua companhia. Nós voltamos a nos encontrar às 18 horas no programa Entrevista e você é o nosso convidado especial. Fique agora com ele, que já está lado a lado comigo, meu vizinho de janela. Boa tarde, Gui Boaventura. Tudo bem com você? Olá, Matheus. Boa tarde. Tudo bem e você? Tudo certo. Gui Boaventura, a gente vê mais uma situação envolvendo a saúde de Minas Gerais. A gente vê um novo projeto, uma lei sendo aprovada, onde não se autoriza, então, trazendo aqui para a gente, não autoriza que a administração do Hospital Regional Antônio Dias, sede aqui em Patos de Minas, seja passado para uma organização social. É um novo capítulo dessa novela. Pois é, sabe, eu entendo o seguinte, eu até quero bater palmas aqui pro deputado Dr. Eli Tarquínio. Porque é o seguinte, essa gola dessa camisa aqui hoje está me perturbando. Entendeu? Mas aí o detalhe é o seguinte, Estado deve se ater a coisas em que ele se torne responsável para a aplicação do dinheiro público, para a coordenação, para o gerenciamento. Por que ele quer sair do hospital, não quer sair da CEMIG? Ah, vamos vender. E por que não vende? É uma operação tão fácil. A CEMIG está na bolsa, é só abrir as cotas para vender lá, as ações, né, cota não ações para serem vendidas. A Copasa, sai dessa porcaria. Sai de tantas outras coisas que o governo não tem competência alguma. Serve para o governo de cabide de emprego, de porta para entrar a corrupção ou para sair a corrupção, lugar para que o governo investe dinheiro para outra pessoa tirar lá na ponta. Cuida da educação. Não tem jeito de fazer muita corrupção em educação, né? Cuida da saúde, cuida da segurança, cuida daquilo que o governo tem que cuidar. E deixe outras coisas de produção, energia elétrica, minério, o escambau, deixa para a iniciativa privada. Deixa para quem tem competência para fazer isso. Tem coisa aí que, isso é do governo do Estado. Poxa, mas está entrando nisso aí também? Para com isso, tem que privatizar mesmo, tem que passar isso para a iniciativa privada que tem competência para gerir o negócio. Né? Não vai servir só de cabide de emprego, não vai servir para ser porta para corrupção, esse tipo de coisa. Governo tem que ser governo.
as coisas essenciais, os direitos essenciais do cidadão, esse sim, o governo tem que se esmerar para ter competência e tocar. Volto a repetir, está certo o doutor Eli. Educação, saúde, segurança, isso é coisa de governo. Porque nós merecemos ter saúde de graça. E quando eu falo de graça, é de graça mesmo. Ah, mas e aí os hospitais? Não, os hospitais particulares são contratados pelo governo, o governo paga para eles. Ah, mas paga por não. Essa é a questão de acerto, é negócio. Ah, educação, tem que ser educação de graça, igual para todo mundo. Sabe? A gente precisa de mexer nessas estruturas aí. E o Estado, quando eu falo Estado, o município, o Estado, a União, se ater a esse tipo de coisa, sabe? Se ater a esse tipo de função, que é obrigação do Estado. E deixar o que a iniciativa privada é competente para a iniciativa privada. Ponto final. Isso é um fato, a gente sabe aí das obrigações, o que cada um deve fazer, mas parece que quando chega em determinado momento acaba esquecendo o que precisa ser feito. E às vezes são coisas... Mínimo é um modo de dizer aqui, porque é uma obrigação que isso seja ofertado à população com qualidade. Por exemplo, o senhor Lacerdino, a gente teve que entrar, a imprensa teve que entrar, a jornalista da TV entrou, para ele que pudesse conseguir ser transferido. Então, quando a gente vê assim, coisas que deveria ser o mínimo que a população tem o direito de ter, acaba se esbarrando em certas situações. É preciso de que o povo entenda o que cada pessoa faz para que se possa eleger pessoas capazes, representantes capazes o suficiente para suprir toda a necessidade que a população tão carente precisa. Você não está fazendo campanha política para ninguém não, né? Jamais. Até porque não é o momento e também não é o lugar apropriado a se fazer. Ah, bom, mas quem sabe, Gui Boaventura, ano que vem... Olha só, ano que vem, daqui a alguns anos, na verdade. Vou não, Andra, não vou. A gente fica por aqui, então. Você fica agora com Gui Boaventura. Uma boa tarde para você de casa. Boa tarde, Gui. Boa tarde, Matheus. Até mais.